Torcedor. Mais uma noite pra esquecer. O Corinthians perdeu por 1-0 pro Ceará, dentro da Neoquímica Arena, e viu um tabu histórico ir pro espaço, um resultado que escancara a fase terrível que o Timão vem enfrentando. O primeiro tempo até começou equilibrado, mas logo deu pra perceber que o Corinthians estava completamente apático. O time tocava a bola de lado, sem velocidade, sem criatividade, e parecia esperar o jogo acabar. O Ceará, por outro lado, mostrou o que faltou ao Corinthians: vontade. Marcou em cima, brigou por cada bola e, quando teve a chance, não desperdiçou. O gol do Ceará saiu após um erro bizarro do Yuri Alberto, que tentou recuar a bola e acabou entregando de presente. A defesa ficou parada. O adversário aproveitou o vacilo e mandou para o fundo da rede. Um lance que resume perfeitamente a temporada do time: desatenção, falta de garra e zero poder de reação. Depois do gol, o Corinthians até tentou se reorganizar, mas parecia um time sem alma. As substituições não mudaram nada, e o Ceará controlou o jogo com tranquilidade. Memphis fez uma partida horrorosa. Errou passes simples, perdeu divididas e foi vaiado pela torcida ao ser substituído. O clima na arena era de pura irritação. A Fiel tentou empurrar o time, mas a cada passe errado, o desânimo aumentava. O ataque parecia travado e a defesa insegura o tempo todo. Faltava tudo: intensidade, foco e principalmente vergonha na cara. Mas se teve alguém que tentou alguma coisa, foram Dieguinho e Garro. Os dois buscaram o jogo, tentaram criar algo no meio do caos e mostraram pelo menos um mínimo de vontade dentro de campo. Só que sozinhos, eles não conseguem carregar um time inteiro que parece sem comando, sem direção e sem confiança. O que mais irrita o torcedor não é perder, é ver um time sem vontade de vencer. Falta raça, falta energia, falta aquele espírito corintiano que sempre foi o diferencial dessa camisa. Vestir o manto do Corinthians é uma honra, não um peso. Mas alguns parecem ter esquecido disso. O Corinthians de ontem não mostrou o DNA de luta, aquele sangue nos olhos que a Fiel exige e sempre cobrou. Com essa derrota, o time se afunda ainda mais e a pressão só aumenta. A torcida tá no limite, cansada de promessas e desculpas. O Corinthians precisa reagir imediatamente. Não dá mais para aceitar esse futebol morno, sem atitude, sem reação. É preciso mudar, dentro e fora de campo. E no meio de tanta decepção, o que continua de pé é a fiel torcida. Mesmo com raiva, mesmo frustrada, ela não abandona. Porque o Corinthians é isso: pode cair, pode apanhar, mas nunca deixa de lutar. Só que a paciência tem limite e a cobrança é justa. Essa camisa pesa, essa torcida merece respeito e o time precisa responder jogando bola. Que essa derrota sirva como um tapa na cara de quem veste o manto. O Corinthians não pode aceitar ser pequeno. A Fiel merece um time à altura da sua grandeza. É hora de levantar a cabeça, reagir e mostrar que o Corinthians ainda tem alma. E agora, torcedor, não tem tempo para lamentar. O próximo desafio já é gigantesco. Corinthians x São Paulo, na Neoquímica Arena. Um clássico dentro de casa, diante de uma torcida que exige resposta imediata. É o tipo de jogo que separa quem tem sangue nos olhos de quem não tem coragem para vestir essa camisa. Só que a missão vai ser ainda mais complicada, porque Garro está fora. Um dos poucos que tentaram algo contra o Ceará, que buscou o jogo e mostrou atitude, não vai poder atuar. E isso já é um golpe pesado pro time, que anda carente de criatividade e de alguém que chame a responsabilidade no meio. Sem o Garro, o técnico vai precisar encontrar soluções, e rápido. Mas mais do que mudar peças, o que o Corinthians precisa mudar é a postura, a forma como entra em campo. Não dá mais para começar jogo como se fosse amistoso, andando, sem vontade. É clássico, é Corinthians contra São Paulo. E quem não entender o peso desse confronto não pode estar lá dentro. O torcedor quer ver raça, quer ver o time morder, brigar por cada bola, deixar o suor no gramado. Porque o São Paulo vem embalado, vem confiante, e se o Corinthians entrar dormindo como contra o Ceará, pode ser outro vexame. E ninguém aguenta mais vexame. A torcida já avisou. Paciência, acabou. É vencer ou vencer. A arena precisa virar um caldeirão, e o elenco tem que sentir o clima e responder à altura. O jogo contra o São Paulo é mais do que 3 pontos. É questão de honra. O Corinthians precisa reconquistar o respeito. Precisa provar para si mesmo que ainda tem alma. E isso só se faz dentro de campo, jogando com intensidade do primeiro ao último minuto. O torcedor quer ver o time lutando, mesmo se não der para ganhar. Mas o que não dá é ver o time morto, sem vontade, sem reação. Yuri Alberto precisa dar a volta por cima. O erro contra o Ceará não pode se repetir num clássico. É hora de mostrar maturidade, de jogar com inteligência e raça. Memphis, que saiu vaiado, também tem que entender o recado. Vestir essa camisa é compromisso, não privilégio. E os mais experientes do elenco precisam chamar a responsabilidade, puxar os garotos e colocar o time no eixo. O Corinthians tem a chance de transformar toda essa pressão em combustível. A Fiel vai lotar a arena, como sempre faz. E o mínimo que se espera é entrega. Se o time jogar com o coração, a torcida vai junto. Mas se repetir a apatia, o clima vai pesar, e com razão. Esse jogo é o ponto de virada, ou o fundo do poço. A escolha está nas mãos dos jogadores.
A camisa é pesada, a história é gigante, e o torcedor merece ver um time que honre isso. Chega de desculpas, chega de corpo mole. O Corinthians precisa entrar em campo como Corinthians, brigando, lutando e mostrando porque essa torcida é a mais fiel do mundo.